Olá, não creio que você voltou, então bora lá, eu sou Luciano Alves e nesse episódio eu vou reagir a um vídeo do Vinícius César, no qual ele desafia os ateus com 10 perguntas. Então eu vou tentar situar de forma muito sintética o marxismo perante o ateísmo, que é uma provocação que ele fez no vídeo dele, e também aproveitar para fazer o meu posicionamento político eleitoral nesse momento tão importante do país. Vamos começar explicando por que o Vinícius César lançou essas 10 perguntas. Tá rolando no meio ateísta uma polêmica, que é sobre a legitimidade ou não de deixar de ser ateu, de se deixar de endossar a afirmação ateísta, ou seja, de se declarar como ex-ateu e inclusive passar a combater o ateísmo imediatamente. Mas eu não vejo necessidade de me posicionar nesse vídeo com relação a essa questão e a outras que o Vinícius colocou nas 10 perguntas que ele preparou para os ateus. Porque eu endosso os argumentos colocados pelo Daniel Gontijo e pelo David Ribeiro, que lançaram vídeos específicos sobre essas questões e também se encontraram em outro vídeo no canal do Gontijo. Deixarei os links aqui para esses vídeos na descrição do episódio. Eu vou ficar apenas com a questão número 2 do Vinícius, que é uma questão política sobre a relação do ateísmo com a esquerda e com o marxismo. Mas antes, vamos deixar entrar o bloco do SIAC, né, gente? Porque vocês sabem, o algoritmo do YouTube é exigente, precisamos de vocês. Não tem como a gente fazer um material bacana aqui se vocês não colaborarem, né? Curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando os episódios. A pergunta do Vinícius César sobre a relação do ateísmo com a esquerda consta no minuto 3.32 do vídeo dele. Também vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos colocar aqui somente o áudio, né, dessas questões que ele coloca dentro dessa pergunta geral aí, e aí a gente vai dialogando conforme ele vai colocando as questões. Vamos ver. Vamos lá, segunda questão. Por que vocês apoiam a esquerda, talvez aí numa tentativa de contraponto à religião e ao conservadorismo, sendo que a esquerda atual brasileira se alia cada vez mais com grandes líderes religiosos Brasil afora? E aí eu deixo essa imagem com vocês. Você sabe, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E aí ele vai colocando, né, as imagens com o Lula se encontrando com o Edir Macedo, a Dilma se encontrando com o Edir Macedo, o Ciro Gomes indo na igreja e vários outros políticos de esquerda aí em momentos religiosos, vamos dizer assim, nas eleições. Primeiramente, gente, é preciso caracterizar o que é que se entende como esquerda e depois situar no que seria a esquerda brasileira. De forma muito geral, a esquerda se coloca como oposição política às desigualdades, às causas, né, das desigualdades gerais da população, que são produzidas pela classe dominante, pelas classes ricas, que são, por outro lado, a direita política. Porém, isso não significa que tanto a esquerda como a direita sejam um bloco único, né? Tanto um lado como para o outro. A esquerda, por exemplo, não é composta somente de comunistas. Muito pelo contrário, a esquerda é composta por várias correntes, que são denominadas aí como progressistas, socialistas, anarquistas e comunistas. Mas aí o comunismo é compreendido como uma etapa, né, última da transição socialista. Só essa questão já coloca várias diferenças entre os próprios partidos socialistas. Agora, as correntes socialistas e as anarquistas lutam sim contra a desigualdade, mas diferente das correntes progressistas, incluindo o PT, por exemplo, que acreditam que dá para fazer isso humanizando o capitalismo, as correntes socialistas acreditam que é preciso, no mínimo, tirar os privilégios da classe burguesa que é dominante, e, no máximo, fazer com que o Estado deixe de considerar o capitalismo como se fosse algo natural da existência humana. E aí passe a garantir a reprodução e a distribuição da riqueza para todos conforme a necessidade de todos. Agora, trazendo isso para as relações sociais que envolvem a religião, né, considerando a religião como um privilégio social de controle moral sobre a vida das pessoas, é preciso primeiro identificar qual corrente da esquerda que está dialogando com as religiões e segundo, qual é o tipo de diálogo que está sendo feito
e quais questões estão sendo colocadas à mesa de debate. Então não dá para generalizar assim como o Vinícius faz. Vamos ver mais um trecho da questão que ele coloca. Então, diante disso, o que dizer? Eu queria que eles explicassem isso, porque muita gente diz que ateísmo é uma coisa, esquerdismo é outra, feminismo é outra, coisas identitárias de gênero é outra. Eu tentei durante 5 anos desacoplar uma coisa da outra. Não consegui porque realmente não dá. Não tem como, fica uma defesa contraditória das suas teses. Então é uma coisa unida. O ateísmo é um inciso globalista, inclusive usado na ex-União Soviética. Tá bom? Então, entre outras, né, correntes comunistas por aí. Sim, Vinícius, esses conceitos são distintos, né? Tanto é que eles não nasceram, né, todos juntos no bojo da Revolução Francesa, que foi a revolução que, uma das, né, que inaugura, né, toda essa possibilidade de se debater esses elementos que você colocou. Não nasceu, portanto, na Revolução Francesa e nem com os textos de Marx, muito menos pelo conceito de ateísmo, né, que, como nos explica o autor Georges Minoir, a construção desse conceito se deu ao longo de 2.500 anos, passando por diversas modificações e transformações. Agora, é verdade que a Revolução Francesa, e depois com o reforço do marxismo e do socialismo, botou no chão o monarquismo, né, que é inclusive defendido pelo Vinícius. Porque se isso ainda existisse, certamente a gente não estaria aqui na internet podendo dialogar de forma aberta e livre. Agora, as várias correntes socialistas e também as lutas, né, das pautas identitárias compõem sim a luta geral contra o conservadorismo moral e o conservadorismo político, mas também contra o negacionismo, que é a expressão mais atual da direita. Agora, sobre o que o Vinícius mencionou, do ateísmo ser abre aspas, um inciso globalista utilizado na União Soviética, fecha aspas. Fica evidente que o Vinícius está se baseando na cartilha conservadora católica ou evangélica, a não ser que ele não saiba disso. E essas cartilhas e propagandas, né, muito bem sucedidas, por sinal, colocam absolutamente tudo que se refere à esquerda como uma tradução de ações do demônio sobre a humanidade. Como se demônios existissem. Primeiro porque foi até relativamente fácil fazer isso, porque somente com a Constituição de 1988 que os partidos de esquerda puderam ser efetivamente legalizados no Brasil. E segundo, se for querer pegar Marx como referência, ele próprio disse que o ateísmo não é um meio para se chegar no socialismo. Ele disse isso na página 114 do livro Manuscritos Econômicos Filosóficos da editora Boitempo. E eu cito esse trecho no livro no minuto 10.41 desse vídeo, desse episódio que eu gravei, vou deixar aqui para vocês assistirem. E por último, a Revolução Russa precisou sim, no início, excluir violentamente a religião da política, porque era com violência e profunda desigualdade social que a Igreja Ortodoxa tratava com o monarquismo para oprimir o povo russo. Agora, eu faço sim ressalvas nesse ponto para o equívoco da implementação do Estado ateu na União Soviética pelas mãos do Stalin, porque o próprio Stalin teve que negociar mais tarde com a Igreja para melhor se posicionar na Segunda Guerra Mundial. O professor Ricardo, do canal Ricardo Russell, aborda muito bem isso nesse vídeo aqui que eu estou deixando para vocês. Então, nesse contexto, Stalin teve que admitir um equívoco já apontado antes pelo próprio Marx. Nesse livro aqui que ele escreveu, sobre a questão judaica, né, que ele escreveu em 1843. Eu vou ler rapidinho esse trecho para vocês. O Estado pode, portanto, já ter se emancipado da religião, mesmo que a maioria esmagadora continue religiosa. E a maioria esmagadora não deixa de ser religiosa pelo fato de ser religiosa em privado. Porém, o comportamento do Estado, principalmente do Estado livre, para com a religião, nada mais é do que o comportamento das pessoas que compõem o Estado para com a religião. Disso decorre que o homem se liberta de uma limitação, valendo-se do meio chamado Estado, ou seja, ele se liberta politicamente, colocando-se em contradição consigo mesmo, alterando acima dessa limitação de maneira abstrata e limitada, ou seja, de maneira parcial. Decorre, ademais, que o homem,
ao se libertar politicamente, liberta-se através de um desvio, isso é, de um meio, ainda que se trate de um meio necessário. Decorre por fim que, mesmo proclamando-se ateu pela intermediação do Estado, isto é, declarando o Estado ateu, o homem continua religiosamente condicionado, justamente porque ele só reconhece a si mesmo mediante um desvio através de um meio. A religião é exatamente o reconhecimento do homem mediante um desvio, através de um mediador. O Estado é o mediador entre o homem e a liberdade do homem. Cristo é o mediador sobre o qual o homem descarrega toda a sua divindade, todo o seu envolvimento religioso, assim como o Estado é o mediador para o qual ele transfere toda a sua impiedade, toda a sua desenvoltura humana. Vocês viram que quando Marx menciona sobre o Estado livre, a concepção de Estado livre, ele já estava antecipando os pressupostos que em 1905 iriam basear a lei de laicidade de Estado na França, embora numa república burguesa. Mas o mais importante nesse debate é que Marx, ao mencionar que a maioria não deixa de ser religiosa num Estado desse tipo, do ser humano se reconhecer independentemente das ações do Estado. Isso é só um pequenino exemplo de como distorcem a teoria social e filosófica de Marx. Vamos a mais um trecho aqui da pergunta do Vinícius. E isso é tão verdade que a maioria dos ateus são de esquerda. 99,9%. Inclusive defendendo a eleição de Lula e Ciro Gomes, e no segundo turno vai ser Lula. Então isso está mais do que provado, que não tem como desafixar. Então aí ele termina essa questão que a gente está tratando aqui. E aí, de fato, há uma tendência assim dos ateus se inclinarem mais para a esquerda do ponto de vista político. Muito por conta das referências sobre o debate da laicidade de Estado, que é um tema deste canal, inclusive. Mas não 99,9%, que é mais uma informação sem fundamento do Vinícius. Mesmo sabendo que não dá para afirmar vínculo político somente pelo aspecto eleitoral, vamos pegar esse exemplo das eleições para demonstrar como que o Vinícius tem a intenção de apenas jogar os seus argumentos para a galera. Vejam só, pesquisa Datafolha, né? Eleições de 2018 para a presidência. Há cerca de um mês, né, para o primeiro turno, 22% dos ateus diziam votar em Bolsonaro. E a soma percentual, percentual dos ateus que diziam votar em candidatos mais à esquerda totalizou apenas 23%. Agora vamos ver uma pesquisa de como que esse cenário foi medido para o segundo turno, já com o Lula fora, né, e com Haddad no lugar de Lula. 61% dos ateus diziam votar em Haddad do PT para o segundo turno. Por outro lado, 35% dos ateus diziam votar em Bolsonaro. Esse mesmo que disse em campanha que as minorias tinham que se curvar às maiorias ou desaparecer. Então, Vinícius, não se trata de querer desafixar o ateísmo da esquerda, mas sim de deixar nítido o que é esquerda e posicionar a coerência do ateísmo perante as suas causas históricas. E agora, aproveitando o ensejo, da conjuntura atual e o debate eleitoral agora de 2022, que mais do que nunca exige do brasileiro um posicionamento, que está se refletindo também, por que não, como reprodução social no meio ateísta. Eu quero expor aqui a minha referência política, que é pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. E aí, seguindo a linha do que a gente explicou, o PSTU é um partido socialista e revolucionário, que entende não ser possível modificar a realidade brasileira sem a classe proletária assumir o poder e colocar a produção de riquezas materiais e imateriais definitivamente em função da necessidade de todos e todas. E sabendo que revoluções não acontecem com hora marcada e não serão aceitas pela classe dominante sem violência, é que temos nas eleições como uma tática para a divulgação do nosso programa, para um maior alcance da classe trabalhadora nesse momento de atenção para a política. Você concorda que 60% da riqueza do Brasil esteja na mão de apenas 100 empresas?
Quem concorda com isso deixa mais nítido de que lado está, mas certamente não é o lado da luta contra as desigualdades. Então eu deixo aqui um card com um vídeo do canal Orientação Marxista que vai apontar a possibilidade de se fazer uma intervenção socialista no Brasil, mesmo sem contar com a agenda da revolução agora para o dia 2 de outubro. Revolução esta que, como nos disse Leon Trotsky, é algo impossível até que se torne algo inevitável. Então valeu, gente. Até o próximo episódio. A gente se vê.